paz, bom dia. Hoje eu queria falar com você sobre timidez. E acreditem, eu estou vencendo a timidez agora, gravando esse vídeo para você. E a partir de hoje eu vou criar coragem, em nome de Jesus, para estar sempre mandando vídeo ao invés de áudio. Eu gostaria de ler um texto com você que está lá em Apocalipse 21, versículo 8. Que diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Forte, né? Bom, esse texto de Apocalipse, Deus deixa bem claro aqui uma lista que a gente não quer se encaixar. Eu acredito que eu e nem você queremos estar nessa lista. E por incrível que pareça, o que Deus cita por primeiro aqui são os covardes. Antes dos assassinos, antes dos mentirosos, antes dos que adoram ídolos, antes dos que praticam feitiçaria, antes dos traidores, enfim. O primeiro que Deus cita aqui é os covardes. Que os covardes não herdarão o reino dos céus. Para começar, eu queria te dizer que Deus ele não criou ninguém tímido. Nós não podemos dizer que nós nascemos assim. Provavelmente aconteceu em algum momento da sua vida algo que desencadeou a timidez, algo que fez você ter vergonha. Por isso hoje eu queria pedir para você que você ore pedindo para o Espírito Santo lhe mostrar o momento que desencadeou isso na sua vida, essa timidez, essa vergonha, e pedir para Deus te curar disso. Com certeza ele vai ter prazer em te curar. Porque assim, muitas vezes a timidez, ela nos prejudica e ela não nos deixa avançar naquilo que Deus nos chamou para fazer, né? A gente paralisa, a gente bloqueia por conta dessa timidez, por conta dessa vergonha. E Deus, ele quer te ajudar a crescer em todas as áreas em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você cresça. Então, por isso, você precisa vencer a timidez, precisa vencer a vergonha para você conseguir fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos ler mais um texto que está lá em Lucas 12, no versículo 11. Que diz assim: quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Sabe, muitas de vocês sabem que a gente começou aqui em casa, né, a célula, começamos aqui a Home Church, e Deus, ele tem a cada dia me dado graça, né, me feito vencer a timidez. Todas as quartas-feiras a gente tá abrindo a nossa casa aqui para falar do amor de Jesus para as pessoas. E eu tenho vencido isso a cada quarta-feira, graças a Deus. No começo foi muito difícil, acabou que me deu até problemas assim de saúde por conta do nervosismo, da ansiedade, da preocupação, da vergonha, né? Eu tive muitos dias com dores de cabeça, tensão muscular, tive que fazer fisioterapia, acupuntura. Graças a Deus eu estou curada. Mas foi bem difícil, por quê? Porque eu deixei o medo, porque eu deixei a insegurança, porque eu deixei a timidez, né, falar mais alto. E Deus não quer isso. Deus, se ele me colocou aqui, eu preciso vencer tudo isso, né?
para falar dele, porque não vai ser eu falando, não vai ser a minha boca, mas vai ser o Espírito Santo, né? Vai ser ele me conduzindo a trazer as palavras certas, a falar tudo o que ele quer falar para as pessoas. Mas eu também tenho um breve testemunho de um momento que eu consegui vencer a vergonha, vencer o medo e ser corajosa naquele momento de falar de Jesus no pior momento da minha vida. Sabe, muitas vezes a gente acha que nós devemos falar de Jesus somente quando a gente estiver na igreja. E Deus, ele tem me mostrado que não. Em qualquer lugar, em qualquer situação, por mais difícil que seja, nós devemos continuar falando do amor de Jesus. Porque as pessoas, elas estão sedentas, elas estão com um vazio tão grande na alma, né? E esse vazio, ele só pode ser preenchido com Jesus. E eu falo isso por experiência própria. Eu já procurei em muitos lugares, em pessoas, enfim, né? No meu passado eu procurava essa felicidade que hoje, graças a Deus, eu só encontrei em Jesus. E é por isso que eu queria compartilhar com você um breve testemunho de que na pior situação, nos piores momentos, os piores dias da minha vida e do meu marido, eu consegui, né, graças a Deus, vencer a timidez e falar de Jesus. Em dezembro, nós passamos um momento difícil com o Murilo, internado no hospital. Foram 13 dias que ele ficou interno por conta de uma pneumonia bem grave. E foram dias difíceis de luta, né? De muita oração, de muito jejum, de muito clamor. E graças a Deus ele nos sustentou a cada dia. Porém, aconteceu um momento em que o Murilo ele sentia muita dor e a médica teve que entrar, né, com a morfina. E foi muito difícil para nós. Mas nós entendíamos que Deus estava no controle de todas as coisas. E sabe, na primeira vez, eu não me lembro agora se foi na primeira, na segunda ou na terceira vez que foram dar a dose para ele de morfina, a enfermeira, ela errou a dose. Ao invés de dar 1 miligrama, 1 ml, não me recordo muito bem, ela deu 10 vezes mais. E a médica, né, e a sua equipe foram lá falar conosco, comigo e com meu marido, nos dar essa notícia de que tinham errado a dose de morfina do Murilo. E que podia gerar graves consequências, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada. Porém, naquele momento, eu ainda sem falar fluente o francês, tudo o meu marido ia traduzindo e o que eu falava ele traduzia para elas. E naquele momento o Espírito Santo disse, te ajoelha e ora. E foi o que eu fiz. Na frente da equipe médica eu me ajoelhei e orei e pedi a direção do Espírito Santo. A minha vontade, né, nossa vontade humana, era gritar, espernear, processar e até, inclusive, a médica disse que nós tínhamos o direito de fazer qualquer coisa. Porém, o Espírito Santo, ele me conduziu para um lugar em que, naquele momento, naquela situação, né, um momento tão difícil, eu pudesse falar de Jesus para aquela médica, para aquela enfermeira. A enfermeira estava aos prantos, me pedindo desculpas, me pedindo perdão, porque ela disse, eu coloquei a vida do seu filho em risco. Mas eu falei para ela, Jesus é com ele, e se Jesus não permitir, isso não vai acontecer nada de mal a ele, isso não vai prejudicar. E graças a Deus foi isso que aconteceu, né? E nesse momento hoje, eu vejo que ali, se não fosse o Espírito Santo, eu não teria falado de Jesus para elas. E eu creio que ali eu coloquei uma sementinha no coração delas. E por isso eu digo para você hoje, não tenha vergonha, principalmente de falar de Jesus para as pessoas. Como eu falei antes, as pessoas elas estão procurando uma felicidade, uma alegria que nós não vamos encontrar nesse mundo, nas coisas desse mundo. Mas é uma alegria que nós vamos apenas encontrar quando a gente tiver um encontro verdadeiro e real com Jesus. Então, não tenha vergonha, não se intimide, não tenha medo, tenha coragem, né? Porque como a gente leu no versículo, não vai ser você falando, mas vai ser o Espírito Santo através de você falando. E o Espírito Santo, ele convence. Então,
Hoje era isso que eu queria compartilhar com você. E eu queria orar por você, para que você, a partir de hoje, vença essa timidez. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, a vida dessa mulher, Senhor, dessa minha amiga, dessa irmã em Cristo. Dessa mulher que o Senhor colocou na minha vida para que eu pudesse hoje mandar esse vídeo. Pai, se ela for uma pessoa tímida, se ela tiver vergonha de falar algo, se ela tiver vergonha principalmente de falar de Ti para as pessoas, Pai, que o Senhor venha curá-la disso hoje, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa avançar, Pai, no trabalho dela, nos estudos dela, na casa dela, em qualquer lugar onde ela for, Pai. Que ela possa vencer a timidez, ela possa ser uma mulher corajosa, Pai. Que ela possa, Senhor, entender, ter a certeza de que com o Senhor ela pode vencer isso, pois o Senhor nos garante isso pela Tua palavra, que o Senhor colocará as palavras certas na nossa boca, independente da situação que nós estivermos. Por isso eu coloco a vida dela, Pai, peço que o Senhor abençoe ela e que ela venha, Senhor, desfrutar de um lindo relacionamento contigo. Se ela ainda não te conhece verdadeiramente, Pai, que ela venha, Senhor, a ter um encontro real com o Senhor e que o Senhor venha capacitá-la a cada dia, venha tirar toda vergonha, toda insegurança que ela possa ter, Pai. É isso que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família.